Bom dia para você aí que está do outro lado. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, irmã Elisa. Bom dia, escola. Bom dia. Um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus. Que você tenha acordado muito feliz, muito alegre, muito contente, porque Deus nos deu mais um dia de oportunidade para estarmos aqui, né, louvando ao seu nome e aprendendo um pouco mais das suas grandezas, de tudo aquilo que Ele tem para nós. E agora, neste momento, nós vamos conversar com esse Deus maravilhoso. Vamos orar, então? Vamos orar. Pai bendito de amor e de bondade, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos despertou mais uma manhã e o Senhor nos despertou para nós louvarmos o Teu nome, Senhor, para aprendermos mais de tudo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós pedimos-te perdão, Senhor, perdoa os pecados dos Teus filhos e nos ajuda nesta caminhada. Enquanto aqui estivermos neste mundo, Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada um de nós e sobre cada uma dessas pessoas que está ouvindo, que está assistindo, acompanhando todos esses estudos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ajudá-las a compreender, Senhor, o que o Senhor quer para a vida de cada um e os Seus grandiosos planos que o Senhor tem para elas. E que o Teu Santo Espírito possa permanecer conosco para que nós possamos ter entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Nos molda, nos transforma de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor Jesus Cristo possa ser o primeiro na nossa vida todos os dias, Senhor. Nos guia, nos orienta nesse dia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você de casa. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando o hino de número 277, Luz Bendita, Luz Gloriosa. Afável e celeste
Louvado seja Deus. Amém. E que essa luz grandiosa possa iluminar a sua vida e que na volta de Jesus nós possamos estar assim preparados, né? Aguardando Ele assim, Sim. com essa luz grandiosa que Ele tem para nos dar a cada um. E agora, Desculpa, irmã, antes da senhora anunciar o próximo hino, vamos fazer um convite para esse pessoal de casa? Verdade, Principalmente para o faltar. pessoal do Sul, né? Nós estamos aqui os gaúchos nós somos e os suspeitos, paranaenses, né? somos suspeitos. Mas está para poder. faltando os catarinenses. Cadê o pessoal do Sul? Venham fazer parte dessa escola, parte dessa missão, né? Convido a você, não só os catarinenses, né? Os Brasil paranaenses, todo. todos os nossos irmãos de outros estados, mas a gente, aqui quando eu cheguei, a gente fazia uma brincadeira, dizia assim, quantos gaúchos tem aqui? Quantos, né, pernambucanos? Vamos lá, gente, vamos nos ajudar. Eu convido a vocês, eu como gaúcha que sou, convido, por favor, me ajude, vamos aumentar o número de gaúchos aqui para a honra e glória de Deus. A irmã Beth, né, como boa paranaense, faz assim. Estou sozinha, sou a única paranaense aqui. Cadê os paranaenses? Por favor, nos ajudem, vamos aumentar o número aí, para a honra e glória de Deus. Faça parte desse grupo também, assim como nós, né, irmã? Sim. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E que seja um dia muito feliz hoje, né? Na presença do nosso Deus. Com certeza, quando nós abrimos a palavra de Deus, o dia será feliz, certamente. E agora, irmã, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos continuar decorando o nosso verso, né? Uma parte muito importante do nosso dia. Estar com a palavra de Deus eternizada no nosso coração e principalmente na nossa mente. Amém. Vamos lá. E não desanime. Você, assim como eu, talvez não seja muito bom em decorar, né? Como nós. Porque o ideal não é decorar, vamos dizer assim, é gravar no nosso coração mesmo. Realmente, nós temos a palavra de Deus, ela é bem fundo lá no nosso coração. E para isso nós temos que falar ela, né? Falar em voz audível, isso ajuda a nós escutarmos, né? Eu gosto aqui na escola de decorar, ouvindo os nossos irmãos, né? A gente anda junto na hora da caminhada, ouvindo eles falar e nós falando também. Isso ajuda bastante, me ajudou a melhorar, né? Nesse sentido. Então, vamos lá no 3? Vamos falar. E antes de mais nada, né? Esqueci de falar. Qual o verso que nós estamos decorando essa semana, irmã? Colossenses 2, do 6 ao 8. Isso, e aí você pegue lá sua Bíblia rapidinho, mas eu tenho certeza que você já está acompanhando, né? E aí você pegue lá rapidinho o verso para nós juntos decorarmos. Fale o verso em voz alta, que isso ajuda a lembrar, né? A memorizar mais fácil. Quando a gente se ouve, ajuda bastante. Vamos lá no 3? Vamos? 1, 2, 3. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Amém. Que Deus seja louvado, né, irmã? Amém. E que nós possamos ficar com essa palavra no dia de hoje bem fundo, calada no nosso coração, e para que nós possamos ter a certeza de que tudo que o Senhor Jesus tem para nos dar é muito maior do que nós podemos pensar, que nós podemos imaginar, né? Ele tem coisas maravilhosas no dia de hoje, e fique com o estudo da palavra de Deus nesse dia, e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar na sua vida, e que o Espírito Santo lhe encha do seu conhecimento de todas as suas preciosidades que Ele tem para nós, né? E esperamos você aqui também. Um bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que alegria te receber. Como é que está sendo o seu dia? Como é que você acordou? Eu não sei se você está ouvindo esse vídeo logo de madrugadinha, não sei se você é daquele que, né, já acorda e já pensa assim, tenho que linkar lá na escola de profetas. Ou você é daquele que não tem condição de assistir muito cedo, depois assiste, no finalzinho do dia talvez, não sei. Como é que está sendo o seu dia? Como é que você acordou? Eu espero que seja muito bom. A gente acorda aqui já no clima da oração, né? A gente já acorda pensando, temos que ir para a sala de aula, temos que orar, temos que ler. Espero que você acorde assim, pensando no Senhor. E eu quero convidar você a estudar conosco mais uma vez, a abrir a sua Bíblia, um livro tão especial que o Senhor Deus deu para nós, né? Nós vamos terminar hoje um livro, né? Segundo Reis. Segundo livro de Reis, o capítulo 24 e 25. Estamos finalizando esse livro, hein? Quantas histórias, quantas vidas passaram por aqui, né? Enquanto líamos. Quantos testemunhos, bons e ruins, né? Que o povo do Senhor deixou registrado aqui. E, agregado a isso, nós temos o capítulo 35, Profetas e Reis, a condenação iminente, ou seja, a condenação que está prestes a acontecer, está ali na porta, chegando, né? E nós vamos estar falando então dos últimos reis que reinaram ali no reino de Judá. Nós vamos ver no estudo de hoje que em tempos de crise, o Senhor Deus intensifica as suas mensagens de advertência. Quanto mais for difícil um tempo, mas o Senhor Deus fala ao coração do homem para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e não termine um caminho de morte. E nós estamos vendo no finalzinho aqui do reino de Judá exatamente isso acontecendo. Qual era o contexto? O reino do norte já estava caído, né? Já estava caindo há muito tempo. E agora cativos da Assíria estavam ali como um testemunho, o resultado de uma vida que escolhe desobedecer a Deus. Só que o reino de Judá estava indo pelo mesmo caminho. Mesmo tendo um testemunho tão forte como o reino do norte, eles estavam seguindo o caminho da destruição. E aí Deus levanta Jeremias para falar ao povo, falar ao coração do povo e dizer, olha, ou vocês mudam ou Babilônia está chegando aí. E Babilônia vai chegar e vai levar vocês cativo. E a mensagem de Jeremias era interessante, ele dizia assim, ó, Babilônia está vindo, um reino que nem tinha ainda muita fama, né? Era, o problema do reino de Israel era a Síria, e eles confiavam no Egito, as grandes potências. Babilônia ainda nem tinha se tornado tão grande assim, mas estava avançando, e Deus já profetizava que Babilônia ia invadir o reino de Judá. E lá estava Jeremias falando de um reino que ainda nem era tão poderoso e tão conhecido, dizendo, ó, Babilônia está vindo aí, vai invadir. E a segunda mensagem de Jeremias, se renda, não lute, se renda, não resista, se renda. E foi exatamente o que os reis, os últimos reis de Judá não fizeram. Aqui no capítulo 24 de 2 Reis, nós vamos ver a história de Jeoaquim e de Joaquim. Os reis que antecederam Zedequias, que foi o último rei de Judá. Jeoaquim e Joaquim eram homens
que receberam a mensagem do Senhor e infelizmente resistiram. Joaquim, um homem que havia dado a sua palavra ao rei Nabucodonosor, dizendo que não ia se rebelar, que não ia lutar contra. Por 3 anos ele realmente serviu o reino, de Nabucodonosor, mas diz que depois de 3 anos, o que ele fez? Ele se rebelou contra Nabucodonosor. Olha que terrível é você dar a sua palavra, você empenhar a sua palavra e você não cumprir. Se você pegar aí o verso 1 do capítulo 24, nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. Ele havia dado a palavra a Nabucodonosor e de repente quebrou, não cumpriu a palavra. E Nabucodonosor veio contra ele e Joaquim subiu ao trono só por 3 meses também, porque também não cumpriu a palavra. E aí depois então Nabucodonosor coloca Zedequias para liderar a nação de Judá. Deixa eu perguntar uma coisa para você aí de casa e também para o pessoal que está aqui. O que você faria com as suas últimas chances? As suas últimas oportunidades? Talvez você me responda, eu não sei, porque geralmente a gente não sabe quais são as nossas últimas chances, nossas últimas oportunidades. E é por isso que a gente tem que aprender a valorizar e aproveitar todas as oportunidades. Agarrá-las, porque nós não sabemos quando é que a nossa história termina. A história do reino de Judá estava terminando e eles achavam que não. Eles achavam que não ia acontecer o que Deus estava dizendo. Perderam as suas últimas chances, perderam as suas últimas oportunidades. Eu quero que você pegue aí no seu livro, Profetas e Reis, o parágrafo que começa assim, Deus se empenhara com Judá. Olha que sério é isso daqui, Deus havia tentado falar de várias maneiras ao reino de Judá. E uma das maneiras foi Deus falar assim para Jeremias. Jeremias, vai lá nos recabitas e chama eles num quarto à parte e fala assim, toma esse vinho, dá vinho para eles beberem. E aí Jeremias foi lá e fez isso. E sabe o que os recabitas disseram? Não podemos fazer isso porque o nosso pai nos proibiu, tantos anos antes. Nosso pai nos proibiu. E aí Deus fala para Jeremias, está vendo? Esses homens obedecem seus pais terrenos, mas os meus filhos não me obedecem. Eles não querem saber de mim. E aí, o parágrafo que eu apontei para vocês diz o seguinte, Deus se empenhara com Judá para que ele não provocasse a ira, mas não lhe deram ouvidos. Finalmente foi pronunciada contra eles a sentença. Eles deviam ser levados cativos para a Babilônia. Os caldeus iam ser usados como instrumentos pelo qual Deus castigaria seu povo desobediente. Agora, preste atenção nisso que nós vamos ler. Os sofrimentos dos homens de Judá deviam estar na proporção da luz que haviam recebido e das advertências que haviam desprezado e rejeitado. Presta atenção nisso daqui, como é sério desatender a voz do Senhor. Às vezes nós entendemos o sofrimento como um acaso, resultado do pecado, porque o mundo é cheio de pecado, por isso que a gente sofre. É verdade, realmente a gente sofre porque vivemos num mundo de pecado. Só que Deus, ele tem uma medida proporcional. Deus não pesa a mão de maneira insensata. Quando Deus lança um sofrimento ou permite um sofrimento na vida de seus filhos, aqui nos diz que esse sofrimento vai na medida da proporção da luz que a pessoa recebeu e das advertências que desprezou. Você entende como é sério ser apenas um ouvinte da palavra de Deus e não um praticante? Quão sério é lermos a palavra, estudarmos a palavra e não mudarmos de vida? Quão sério é ouvir as advertências de Deus, saber o que é certo, o Espírito Santo falar na sua cabeça e você resistir, você não fazer. A gente pensa assim, Deus é bom, Ele vai me entender. Na realidade, Deus é bom e realmente Ele te entende. Mas Deus também vai cobrar o que é justo de mim e de você. E nós temos um hábito muito ruim. Nós temos o hábito de resistir àquilo que é certo. O povo de Israel estava recusando a verdade. E quando nós recusamos a verdade, caro amigo, meu irmão aí de casa, e nós que estamos aqui, automaticamente nós aceitamos o erro. Se você resiste à verdade, automaticamente você está aceitando o erro, porque não existe neutralidade no grande conflito.
Ou você está de um lado ou você está do outro. Se você não está aceitando o que é certo, você vai estar aceitando o que é errado. O Desejado de Todas as Nações diz que Jesus nunca participou do que é errado, nem pela sua fala, nem pelo seu silêncio. O que a gente entende por isso? Jesus sempre tinha uma posição, a posição do certo. E nós precisamos aprender isso, porque senão sofreremos, padeceremos por causa da nossa falta de posição. E é sério pensar nisso, porque Deus não tem como nos abençoar quando estamos em desobediência. Não podemos esperar isso de Deus. Não podemos cobrar bênçãos do Senhor enquanto estamos caminhando em desobediência. Aquele povo do passado, o povo de Israel, os últimos reinos ali, os últimos reis, eles viviam clamando pelo nome de Deus, mas não queriam saber de Deus. Se colocavam, se instituíam, professavam ser povo de Deus, mas não vivia como povo de Deus. Não pensa que isso é suficiente para Deus te abençoar. Ou vivemos realmente de fato como povo do Senhor, ou não seremos abençoados como povo do Senhor. Que sério pensar nisso? E aí eu quero ler com você aqui mais um parágrafo da página 217, aqui no meu livro. Esse livro aqui bem enfitado, né? E aqui o parágrafo começa assim, ó. Assim profecias de juízo próximo foram misturadas com promessa de final e glorioso livramento. Enquanto Jeremias pregava, ele não só pregava de destruição. Ele dizia, Babilônia virá, é fato, mas se nós nos rendermos, Deus tem um final glorioso para nós. Se nós agirmos do jeito certo, no meio do sofrimento, Deus tem um final glorioso para nós. Então havia promessas de esperança, que eles não ficariam para sempre em Babilônia. Haveria um tempo. E aqui diz, os que escolhessem fazer paz com Deus, vivendo vida santa, em meio à prevalecente apostasia, receberiam força para cada prova e seriam capacitados para testificar dele com forte poder. Olha que glorioso pensar nisso. Deus não nos lança numa situação e nos deixa ali para morrer sem esperança, em desespero e angústia. Pelo contrário, Ele sempre nos dá a esperança de que se nós vivermos em meio às dificuldades, com uma vida santa, uma vida de propósito, de busca de Deus, Ele nos dará capacidade para vencer essas dificuldades e testificar dele em meio delas. Pensa que glorioso isso. E aqui nos diz o livro, eu achei isso sensacional. Diz que essas promessas, que Jeremias pregava, enchiam o coração dos fiéis. E um desses fiéis era Daniel e seus companheiros, ainda crianças, ainda muito jovens. Ouviam Jeremias pregar e alimentavam a sua mente juvenil com aquelas esperanças. E diz que eles ficaram tão cheios disso, que eles foram preparados pelo Senhor para testificarem no meio da Babilônia. Diz que desde criança, com as instruções dadas por Jeremias, a fé dos cativos foram fortalecidas de tal maneira a torná-los fiéis em meio à Babilônia. Pensa que negócio lindo. Eu quero fazer você pensar numa coisa. Enquanto essas crianças estavam sendo preparadas pelo Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, porque estava passando pelo sofrimento igual todo mundo, o rei que recebia a notícia, as mesmas pregações, as mesmas advertências, as mesmas esperanças, o rei Jeoaquim, agia de maneira indiferente, inclusive gastando tempo em seus prazeres egoístas, construindo palácios, casas com um dinheiro injusto, obtido por fraude e opressão. Enquanto as mensagens chegavam e Jeremias pregava, o rei não estava nem aí. Estava nem ligando, estava mais era tocando a vida dele, construindo, fazendo tudo que o coração dele egoísta pedia e mandava. Eu preciso te perguntar, desses personagens, qual você é? Quem tem sido você nesse grande conflito? Porque nós recebemos constantemente mensagens de advertências. Nós vemos aí catástrofes, inundações, terremotos, guerra, miséria, fome, prostituição, morte. A gente vê um monte de coisa.
A gente ouve da palavra de Deus, são advertências para o nosso coração. Deus está nos despertando para algo que está para acontecer, algo que é iminente. E aí eu te pergunto, você faz parte daquele grupo das crianças que estão sendo preparadas pelas mensagens de advertências e de esperança? Ou você faz parte do grupo do rei, que ouve mais, está mais preocupado com a casa que está construindo, com o carro que está comprando, com a faculdade que está fazendo, com o filho que está crescendo? Ou você está preocupado demais com as ocupações terrenas, com as coisas que ficam, que são passageiras? Com o que você tem gastado o seu dia, a sua vida, a sua história? O que você tem feito do que tem chegado a você sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mundo? Quem é você? Eu quero estar no grupo das crianças, né? Que estão sendo preparadas, que estão sendo desenvolvidas pelo Senhor para testificarem dele em fidelidade. Talvez você diga assim, não faço parte do grupo do rei, faço parte do grupo das crianças, mas eu tenho feito parte de um outro grupo muito seleto, como o grupo de Jeremias. Porque em meio a esse grande conflito e todas essas dificuldades, Jeremias era o que pregava. Jeremias era o que levantava a voz e repreendia e falava as mensagens de Deus. Talvez você faça parte desse grupo. Talvez você seja um dos pregadores, os que têm levado a mensagem, louvado seja o Senhor. Agora, é fácil levar a mensagem? Foi fácil para Jeremias? Diz que quando Jeremias começou a pregar e escrever e anunciar, diz que ele foi levado a ser perseguido, foi preso, pensa só que situação, foi preso, foi judiado, foi acusado falsamente, judiaram dele, porque ele estava pregando. Você faz parte desse grupo, quer fazer parte dele? Não parece um grupo muito promissor, não? Mas olha só o que está escrito aqui no parágrafo que começa. O plano de Deus, qual é o plano de Deus? Escuta só. O plano de Deus não é enviar mensageiros que lisonjeiem e adulem os pecadores. Pecador não precisa disso. Pecador não precisa ser adulado. Do que pecador precisa? Ele não envia mensagens de paz para adormentar o não santificado em segurança carnal. Olha isso. Ao contrário, Deus, ele coloca um pesado fardo sobre a consciência do praticante do mal e mortifica-lhe a alma com os aguilhões da convicção. Eu nunca vou me esquecer quando me tornei cristã e começou aquela guerra, aquela luta no coração. E eu falava, meu Deus, o que é isso dentro de mim? Que miséria. E eu procurei um pastor, né? Conversei com ele, o meu pastor, era meu pastor muito amigo nosso. E eu falei, pastor, é isso que está na minha cabeça, essa angústia, essa luta. Eu sou muito mal. E eu fui contando tudo para ele. E aí ele olhou para mim e disse assim, nossa, que bom ouvir que você está nesse conflito. Eu falei, mas como é que pode ser bom, pastor? Eu estou em angústia. E ele falou assim, isso é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em você, ele não está te deixando em paz, porque ele te quer. Então, se você enfrenta lutas no seu coração, se está tendo guerra, é porque o Espírito Santo está trabalhando com você. Anjos ministradores lhe apresentam os terríveis juízos de Deus a fim de aprofundar o senso da necessidade, levando o agonizante a clamar, que é necessário que eu faça para me salvar? Você clama isso, é a angústia do teu coração. O Espírito Santo está trabalhando contigo. E às vezes a gente se engana, a gente fala assim, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, agora não tenho mais como me arrepender. Às vezes a gente pensa essas coisas, né? Mas na realidade, se você tem feito esse clamor dentro do teu coração, o Espírito Santo está trabalhando contigo. Mas a mão que humilha até o pó, reprova o pecado e submete à vergonha, o orgulho e a ambição, é a mão que ergue o penitente e abatido. Com a mais profunda simpatia, aquele que permite que caia o castigo, interrogas, que queres que eu faça por ti? Olha que lindo, Deus não te deixa lá. Deus, ele aprofunda o peso na tua consciência. Mas aí, depois que você entende que você precisa de um Salvador e você pergunta, Senhor, o que eu faço para me salvar? Ele te levanta e diz, que queres que eu te faça?
Pensa, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você tem conhecido. E o caminho mais nobre para um pecador é o caminho do arrependimento. É o caminho das lágrimas, da confissão. Esse é o caminho mais nobre que nós podemos seguir como pecadores. E o Senhor Deus quer que façamos isso. E eu quero te incentivar a continuar. Se você é daqueles que estão sendo preparados, ouvindo as advertências e enchido o coração e se preparado, continue. Se você é daquele do grupo de Jeremias que tem pregado a palavra de Deus e tem sido perseguido, judiado, chateado, pensa em tudo que pode acontecer. Continue, não desista. Você está fazendo o que é certo. E o Senhor Deus dará a recompensa no momento certo. Eu quero finalizar esse estudo com você. Eu quero ler para ti. Eu quero ler uma coisa para você. Pega aí o seu livro, o parágrafo que começa assim, ó. O espírito de oposição à reprovação que levou à perseguição e aprisionamento de Jeremias existe hoje. Não vai ser diferente do que foi com Jeremias. Não será diferente, nós passaremos por grandes angústias, por grandes sofrimentos. Mas nós temos a esperança de que no final haverá recompensa para todo sofrimento. A palavra de Deus nos diz que nenhuma lágrima cai sem que Deus saiba. Nenhuma dor dói no teu coração sem que Ele sinta. Você consegue entender a seriedade disso, o tanto que Deus te ama e te quer, que você aceite essa missão. Faça parte do grupo de Jeremias, pregue a verdade de Deus, levante a bandeira do Senhor. Eu sei que dói, eu sei que é luta, mas o Senhor Deus dará a recompensa àqueles que são seus. Que esse dia seja um dia muito abençoado para ti, seja um dia de vitórias. E eu quero orar com você. Quero convidar o pessoal também a nos ajoelharmos e orarmos. Querido Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por essas verdades que o Senhor tem falado no nosso coração. Ajuda-nos a não resistirmos, Senhor, à Tua voz. Ajuda-nos para que o nosso coração se submeta ao Teu querer, aos Teus planos e à Tua vontade. Retira de nós os interesses egoístas, Senhor. Os interesses que são apenas terrenos, que são passageiros, que ficam, Pai amado. Nos ajude a olharmos para aquilo que é eterno, para aquilo que vai durar para sempre. Que venhamos lutar e buscar isso em nossas vidas. Abençoa os nossos amigos que estão em casa, ajuda eles a estudarem e buscarem mais do Senhor e também a nós que estamos aqui. Pedimos a Tua bênção sobre este dia, em nome de Jesus. Amém. E lembre, continue, que o Senhor Deus tem recompensa para ti. Que Deus te abençoe e até amanhã.